Graça e paz, amados irmãos. É muito bom poder estar aqui mais uma vez nessa escola bíblica dominical, falando este ano sobre Gênesis. Esse trimestre estamos estudando sobre o Gênesis e hoje, de forma muito especial, o capítulo 2, a segunda lição, que fala do ser humano e a sua razão de ser. Então, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, aqueles que têm a sua lição, possam estar pegando a sua revista também, e nós estaremos então trabalhando no texto que foi elaborado pelo autor da revista, da lição, e estaremos então caminhando nesse texto de Gênesis capítulo 2, e o texto áureo é Gênesis capítulo 2, versículo 15. Mas antes de fazermos a leitura do texto, nós vamos estar então orando, pedindo a direção do nosso Deus. Deus querido, é sempre um desafio estar diante da Tua Palavra, por isso nós precisamos do Teu Espírito Santo para nos orientar, para nos esclarecer. Obrigado pela lição já escrita, obrigado pelos ensinamentos já expostos pelo autor. Agora que o Senhor nos ajude, nesse tempo que estaremos juntos, que possamos diante da Tua Palavra sermos edificados e também sermos aperfeiçoados por ela. Te agradecemos por essa escola bíblica, pela nossa igreja. Pedimos a Tua bênção sobre todos os professores, alunos da Igreja Batista aqui, Primeira de Niterói. Nós te agradecemos por esse tempo e oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O texto, como eu falei, capítulo 2 de Gênesis, e o texto áureo é o versículo de número 15 do capítulo 2, que nos diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Veja que aqui está a razão da existência do homem. Deus então cria o homem para cuidar da sua própria criação, da sua criação. Mas nós vamos estar então começando falando nos versículos anteriores, claro. Antes de chegarmos no versículo 15, temos que entender essa caminhada. Os irmãos estudaram na semana passada o capítulo 1, versículos de 1 a 25, que vai falar da criação, né? A Bíblia começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, mas que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então ali Deus começa todo o processo de criação. Agora Deus vai criar o homem. Se você olhar para os versículos 4 e 5 do capítulo 2, e nós vamos fazer essa leitura juntos, versículos 4 e 5 do capítulo 2, diz assim: Esta é a gênese dos céus e da terra quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Então nós estamos diante agora de um momento em que Deus vai criar o homem, que Deus vai formar o homem à sua imagem, à sua semelhança, para cuidar da criação, para cuidar dos feitos do Senhor. Então a lição ela começa abordando isso, que os versículos 4 e 5, eles já aparecem como uma introdução, uma síntese introdutória que vai ligar ao que foi estudado na semana passada, nos primeiros 25 versículos da Bíblia. Então, a formação da terra e dos céus, elas são abordadas nesse contexto, e informa que ainda não havia planta, erva, nem chuva, e concluindo ele diz, nem havia homem para lavrar a terra. No versículo 5 vem esta afirmação. Então, a Bíblia nos conta que havia apenas um vapor que regava a terra. Então, nesse contexto é que vai começar então a ser formado toda a estrutura, todo o ambiente em que o homem será gerado para poder cuidar das coisas do Senhor. Veja comigo, por exemplo, o versículo de número 7 do capítulo 2 de Gênesis. O versículo de número 7 do capítulo 2 de Gênesis vai apresentar-nos o protagonista que vai entrar em cena, que é a criação do Senhor, que somos nós. Então diz assim: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma
vivente. É interessante nós pensarmos exatamente nisso. A existência do homem só é possível porque Deus quis assim e porque Deus o fez. Conta a história de um menino que brincava na terra e ele então fazia os bonequinhos e ele soprava sobre eles e eles não geravam vida. E o pai, observando aquilo, chegou perto do filho e perguntou o que estava acontecendo e por que ele se mostrava tão zangado com a brincadeira que ele mesmo estava desenvolvendo. Ele dizia: papai, eu já fiz vários bonecos de barro, e eu sopro sobre eles e eles não viram gente, eles não viram homem. E o pai sorriu e disse: é verdade, nós podemos fazer tudo, mas a vida quem dá, somente o Senhor que tem o sopro. O sopro da vida só vem de Deus. Então é nesse contexto que o homem aparece. E aqui a lição diz que a narrativa descreve a formação do homem do pó da terra. E embora não mencione a questão da imagem de Deus, ela acrescenta que o Criador soprou nas narinas do homem o fôlego da vida, conforme nós lemos aí o versículo 7 do capítulo 2. Então, depois que isso acontece, ele descreve, o capítulo 2 começa a descrever o ambiente em que esse homem vai habitar, o ambiente em que ele vai cuidar. Está dizendo ali o texto bíblico: o jardim, as árvores, os rios, os animais e as aves. Então ele apresenta uma ordem lógica, não é uma ordem cronológica, mas uma ordem lógica, em contraste com aquela que apresenta o capítulo 1, que vem toda a criação, passo a passo, dia após dia, cada feito do Senhor. Então o termo para designar o homem que está aqui nesta passagem, que nós encontramos também no capítulo 1, versículos 26 e 27, é Adão, que em hebraico é Adam, que vem exatamente, irmãos, da palavra hebraica para terra, né? Então, a origem do nome do homem vem da palavra hebraica terra. Então, nós temos que pensar que tudo tem uma razão de ser e Deus, então, nos fez do pó. E com esse nome, então, é designado o primeiro homem, né? Então, até o versículo 23 do capítulo 2 de Gênesis, nós vamos encontrar o homem e tudo o que vai acontecer a partir da sua própria criação. Ou seja, nós vamos encontrar também a criação da mulher. Então, com esse nome, como eu já falei, é designado o primeiro homem, e até o versículo 23, então, quando neste versículo Adão chama a mulher que Deus lhe fez pelo nome de varoa ou de esposa, que no hebraico é Ishá. Então, como ela foi criada do varão, como ela foi criada do esposo, que é Ish, então ela é Ishá. Em contraste com Adão, que denuncia a fragilidade do homem, a palavra varão apontava para a sua dignidade ou excelência. Então, um pouco mais adiante, quando vocês chegarem no capítulo 5, vamos encontrar então Adão, e veremos que Adão não é somente o nome do primeiro homem, mas também o nome da espécie, né? Então, o primeiro homem leva o nome da espécie como seu próprio nome. Então, um Deus perfeito, como sempre, Deus estrutura toda a sua criação e agora, então, ele forma o homem para que esse homem tenha como razão de ser cuidar das coisas do Senhor. E, claro, nós vamos ver que Deus cria o homem para adorá-lo, né? Para cuidar da criação como forma de adoração. E depois de formar o homem, então, a lição nos apresenta a ideia de que ele forma e ele sopra o fôlego da vida. Então, soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o resultado foi, segundo a Bíblia, que ele tornou-se alma vivente. Ou seja, gerou toda a estrutura do homem. Gerou sua estrutura emocional,
gerou sua estrutura psicológica, toda a estrutura interna do homem e todo o seu ser passou a ter sentido a partir do sopro do Senhor. Então, aqui a palavra que apresenta no hebraico vai trazer a ideia de respirador, né? Respirador. Então, o fôlego de Deus representa a sua força ativa que compartilha vida, como fez com Jó. Em Jó 33, versículo 4, por exemplo, confirma essa expressão. Se você for até o texto bíblico, nós vamos encontrar em Jó, capítulo 33, versículo de número 4, a seguinte expressão. Acompanhe aí na sua Bíblia. Jó 33, versículo de número 4. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. E aqui eu coloco um parêntese dizendo as palavras de Jesus, que vai nos dizer no Evangelho que ele veio dar vida e vida em abundância. Fecha o parênteses, então voltamos aqui ao texto de Gênesis. A expressão fôlego de vida, algumas vezes, ela nos faz pensar no aspecto espiritual do homem também. Há alguns textos bíblicos que podem ser lidos e interpretados desta forma. Mas não é esta a ideia do capítulo 2, principalmente no versículo 7 de Gênesis. Inclusive porque o contexto nos mostra que que tanto o animal como o ser humano são chamados de alma vivente. Em resumo, o versículo 7 nos apresenta o homem como corpo animado, com parentesco à terra, mas feito por Deus, de quem a vida do homem procede, depende e a quem ela é sujeita. Agora, nós vamos passar do versículo 7 e vamos olhar e fazer a leitura dos versículos de 8 a 14, porque nesse momento, então, a Bíblia vai nos narrar o lar, o paraíso do homem, o lugar onde ele foi habitar, onde Deus o colocou para governar. Então leia comigo Gênesis capítulo 2, versículos de 8 a 14. Gênesis 2, versículos de 8 a 14. Diz assim o texto: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que o havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, e o que circunda a terra é o que circunda a terra de Cuxi. O nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. O homem, então, foi posto num jardim, ao lado do Oriente, no Éden. A descrição minuciosa que está aí, você vê que são 4 rios citados, toda a dinâmica daquela região é apresentada nesses versículos do capítulo 2. Então, observe que a descrição minuciosa da localização geográfica desse jardim, em que pese a dificuldade da identificação dos rios Gion e Pison, faz pensar que o Éden não era apenas uma linguagem figurada ou simbólica no texto, mas um lugar real. Em função dos rios Tigre e Eufrates, ficaram situados no Oriente Médio, atualmente onde fica o Irã, Iraque e o Kuwait.
Então tem sido a tendência tratar de identificação aquela região como possível localização do Éden. O jardim ficava no Éden, que teria sido uma planície na região montanhosa ao sudeste das fontes dos rios Eufrates e Tigre, conforme o versículo 14 do capítulo 2 nos narrou. Então o jardim foi um lugar agradável, foi um paraíso, segundo a narrativa bíblica. E o mordomo, então, que é agora o homem criado, né, e a mulher, ele passa a ser colocado agora à prova. Vamos ver o que nos dizem os versículos de 15 a 17 do capítulo 2. Olha o que diz aqui. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem criado à semelhança do Criador. Nós vimos isso no capítulo 1, no versículo 27, quando a narrativa bíblica nos diz o seguinte: criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então esse homem, criado à semelhança do Criador, criativo, ético, e por que não dizer apto a fazer a vontade de Deus, porque fomos criados para isso, recebeu a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim, conforme o versículo 15. Deus não lhe outorgou escritura de propriedade do mundo. Apenas designou-o como mordomo, como administrador. Assim como Deus faz hoje, colocando um parêntese, para as nossas vidas, Deus nos coloca como mordomos. Estamos administrando as coisas que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Fechamos o parêntese e voltamos à lição. Apenas então ele o designou como mordomo, como administrador. Mas sua gestão do paraíso tinha alguns limites. Veja, muitos pensam que nós temos o livre-arbítrio, é uma possibilidade de fazermos tudo o que queremos. Não. Deus deu o jardim, deu a liberdade de administração, deu o compromisso de cultivar e guardar, mas deu limites, porque tudo pertence ao Senhor e é Ele quem dá o caminho por onde nós podemos seguir. Então, a gestão de Adão aqui tinha um limite. Ele podia usufruir de todas as bênçãos do jardim de Deus, mas não devia comer da árvore da ciência do bem e do mal, sob pena de morrer, segundo o versículo 17 do capítulo 2. Muito se há especulado sobre a natureza dessa árvore, e a lição nos apresenta essa ideia e diz o seguinte: a sabedoria popular a tem relacionado como a macieira, enquanto tendências teológicas idealistas a têm apontado como um símbolo da atividade sexual. A Bíblia, ela não sugere a primeira. Muitas vezes a gente vê a maçã sendo apresentada como símbolo do pecado. A Bíblia não sugere. E quanto à segunda, a desautoriza ao apontar a sexualidade como dom e propósito de Deus, não somente para o ser humano, como também para os outros animais e mesmo para os vegetais, considerada a multiplicação no contexto da bênção dos versículos 11 e 12 do capítulo 1 e também 22 e 28. Então, a morte não era apenas física, pois Adão morreu muito posteriormente, com 930 anos. Então não era a questão da morte física. Lá no capítulo 5 vai contar a morte de Adão. Deus havia estipulado no dia em que certamente morrerás. O que Deus está querendo dizer com isso? Na Bíblia, irmãos, morte significa
não significa cessação, ela significa separação. Então, é a perdição eterna. É a perdição eterna. Tem um texto em 2 Tessalonicenses 1,9, e eu vou fazer a leitura dele com vocês ao final desse tópico. É o destino dos perdidos e significa separação eterna do Senhor, enquanto a vida eterna é a comunhão perfeita com o Pai, para os que são reconciliados com Ele pela fé no sacrifício expiatório de Cristo Jesus. E quando a gente vai chegar lá nos evangelhos e também nas cartas paulinas, toda essa narrativa é apresentada sobre a questão da reconciliação do homem a partir do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então essa comunhão perfeita com o Pai só vai acontecer conosco quando nós estivermos em Cristo. É por isso que a Bíblia nos apresenta vários textos que vão dizer isso. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E o texto que eu falei com os irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 9. Diz assim o texto bíblico, 1,9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Então, nesse contexto, nós, como servos do Senhor, nós que entendemos que fomos criados para cuidar das coisas do Senhor, então nos deparamos com alguns textos, e esse que eu li para os irmãos nos dá exatamente essa ideia de que a nossa condição, o nosso destino, o destino dos perdidos, significa separação eterna do Senhor. E era essa já a ideia que Deus apresentava aqui para Adão, se ele então desobedecesse, comendo do fruto proibido, da árvore do conhecimento. E aqui então nós vemos que uma vez em Cristo, só fechando essa ideia, é que nós somos então reconciliados e não morreremos mais eternamente. Com Cristo nós teremos a vida eterna, conforme até mesmo o clássico texto de João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse homem então, agora que tem conhecimento disso, de que se ele desobedecesse, ele perderia a sua condição eterna de vida, ele agora então, ele recebe uma bênção. Porque se você olhar, irmãos, os versículos 18 a 25, nós vamos fazer a leitura deles, nós vamos ver Deus cuidando da sua criação. Então abre aí, Gênesis capítulo 2, e nós vamos ler os versículos de 18 até o versículo de número 25. Olha o que diz o texto. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Olha que privilégio que Deus deu a Adão. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então, o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-se numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher,
tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Então aqui o homem foi criado como um ser social, foi colocado para cultivar e guardar a terra, para se relacionar com os animais. E Deus disse então que não era bom que o homem esteja só. Lhe farei uma ajudadora, que lhe será idônea. Versículo 18, capítulo 2. Então aqui o narrador retorna à descrição do processo da criação. Porque se voltarmos um pouquinho, a mulher já tinha sido citada na questão da criação. Mas ele volta aqui, esse processo da criação, para explicar a formação do casal. Jacó, no livro, um comentarista, Edmond Jacó, ele vai dizer o seguinte, ele conclui que, a partir desse texto, que o destino do homem só se realiza plenamente dentro da unidade da vida matrimonial. E daí a insistência da palavra de Deus em condenar a fornicação, a prostituição, o adultério, o homossexualismo, a bestialidade, que são práticas com animais, não é? Isso tudo isso é aberração aos olhos do Senhor e isso é condenado pela palavra de Deus. Essas práticas são condenadas. Então, Deus institui o casamento, ele faz a mulher para ser ajudadora, para ser auxiliar, e diz aqui a palavra de Deus que a palavra para ela é idônea, que no original hebraico vai dar a ideia de contraparte, ou seja, apresenta-se, portanto, o ideal de Deus para o homem e para a mulher. A mulher formada da costela do homem. Os versículos 21 e 22 vão dizer isso. Ela quer dizer que é da mesma substância, da mesma natureza dele. Então, na avaliação do primeiro homem, quando ele olha para a mulher, qual é a reação de Adão? Ele diz, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Versículo 23 conta isso. Portanto, com igual dignidade, com os mesmos valores. Então, a discriminação da mulher, seja qual for a razão, contraria os princípios da palavra de Deus. Nós não precisamos levantar nenhuma bandeira, nós precisamos olhar a Bíblia e ver aquilo que a Bíblia diz. A mulher e o homem foram criados com a mesma essência, com a mesma natureza, com a mesma dignidade. Então é bem verdade que cada um tem o seu papel próprio a desempenhar no contexto da família, no contexto da sociedade, também sutilmente delineado nas Escrituras, contudo, ambos desfrutando dos mesmos direitos e de iguais responsabilidades diante de Deus, diante do Pai. Então, o casamento ideal visa também a formação de um novo lar, independentemente, em certo sentido, dos lares de onde o marido e a mulher saíram. Veja o versículo 24, deixará pai e mãe. Então, casados, marido e mulher, devem priorizar seu cônjuge e o seu lar. Aqui está delineada a ideia de abandono, né? Quer dizer, a ideia que a Bíblia quer trazer é de desvincular do núcleo familiar original e traz a ideia de união, que é a constituição de um novo núcleo familiar, e de identificação, que é a consolidação desses laços afetivos e emocionais. Então, cada um deixa, e aqui a gente fala um pouco, né, para o nosso contexto, cada um deixa a sua origem, a sua cultura, aquilo que aprendeu dos seus pais e formam então uma nova família, um novo núcleo familiar. E agora o homem e a mulher vivem um para o outro. E os pais continuam a ser honrados através da vida, mas agora esse casal, esse homem e essa mulher, constitui uma nova família. Então, uma vez constituído assim, o novo lar ele estará habilitado, né, a receber os filhos, que ali crescerão com segurança e com amor. Então, quando nós olhamos para a criação
E agora nós vemos essa constituição do homem que ganha de Deus uma ajudadora para que juntos sejam mordomos. Quer dizer, Adão tem a função de ser mordomo para cultivar e para guardar a terra, para cuidar das coisas do Senhor. Só que ele recebe com uma limitação, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Ele é o soberano. Tudo pertence a Ele. E Deus então pega e começa já a ensinar de que a sua criação, formada para cuidar das demais coisas criadas, precisava então de uma ajuda, precisava de um apoio, precisava de uma ajudadora. E aí ele cria a mulher, e aí ele destaca, a Bíblia destaca, a partir dos versículos 18, volta a ideia da criação da mulher, exatamente agora para falar desta bênção que é a constituição da família, da bênção que é a família, que vai gerar e multiplicar, né? Vai gerar novas vidas, vai multiplicar aqui nessa terra, ensinando essas vidas a guardarem e a cultivarem as coisas do Senhor aqui nesta terra. Percebam que o homem ele nasce da terra e ele deve cultivar a terra. E finalmente ele volta à terra quando ele morre. Há um entendimento de Esteban Vogt, que é um teólogo também, ele através de um comentário bíblico hispano-americano, e ele vai dizer isso, né? Que quando o homem sai da terra, ele sai com a missão e com o propósito dado por Deus de cultivar a terra. Mas quando ele também morre, ele volta a essa mesma terra. Ou seja, Deus, no ciclo da vida, trazendo do mesmo lugar e levando para o mesmo lugar aquele que foi criado. A terra é para o homem um berço, um lar, mas também é sepultura. Então nós temos que viver aqui nesta terra como bons mordomos de Cristo, cuidando das coisas criadas, mas ao mesmo tempo propagando a verdade de que, uma vez na sepultura aqui nesta terra, a vida só continua eternamente na presença do Senhor, só haverá essa vida eterna no céu prometido para aquele que entender que tudo é do Senhor e de que nós somos pecadores, estamos afastados de Deus por desobediência, conforme a origem de Adão. Então, ao desobedecer, ele separou-se da presença de Deus, ele sai do jardim, ele sai do ambiente que Deus havia preparado para que ele cuidasse, e ele agora, então, ele precisa se reconciliar com Deus. Essa herança nós herdamos, e através de Jesus, que é o segundo Adão, Jesus vem, então, para cumprir o propósito de Deus e nos reconciliar com o Senhor. E aí sim, a gente fomos criados para cuidar e cultivar das coisas nessa terra. E uma vez em Cristo, quando formos à sepultura, nós estaremos com o Senhor na eternidade. Louvado seja Deus por isso, né? Então, eis mais uma razão para que sejamos bons mordomos da terra, fazendo tudo o que esteja ao nosso alcance para a preservação dos solos, dos recursos não renováveis, do meio ambiente. Nós, como cristãos, como filhos de Deus, como servos do Senhor, precisamos cuidar do meio ambiente, precisamos cuidar dos seres criados, precisamos cuidar dos animais, precisamos cuidar da terra, porque o Senhor nos colocou nesse solo para preservarmos a sua criação. A segunda aplicação que eu quero trazer aqui é que Deus, como provedor, serve de modelo para os pais. Vamos ver o que o autor da lição nos apresenta com essa ideia. O inexperiente Adão foi protegido e sustentado por Deus no jardim. Se nós voltarmos, e é interessante voltarmos, dos versículos 10 a 14 do capítulo 2, ele vai dizer o seguinte, Deus cuidando de Adão, dos versículos 10 a 14. E saía um rio do Éden para regar o jardim
e dali se dividia, repartindo em 4 braços. E aí ele vai dizer o nome de cada um deles, a função de cada um deles, e no 14 ele vai dizer o nome do terceiro rio é Tigre, e o que corre pelo oriente da Síria, e o quarto é o Eufrates. Então Deus ali coloca um ambiente com tudo que o homem precisava para viver bem naquela terra. Então o pai cuidando do seu filho. Então o homem sendo sustentado por Deus no jardim. E nós, como pais, devemos prover nossa família tanto das necessidades materiais, quanto, e com maior desvelo ainda, segundo a escrita do autor, das necessidades emocionais. Então são mais os famintos emocionais ao nosso redor que os famintos de pão. Por isso que a narrativa bíblica, a partir do versículo 18, do capítulo 2, vai falar dessa mulher como sendo igual em essência com o homem e deixando então seus núcleos familiares, constituindo um novo núcleo familiar com equilíbrio emocional, com dependência de Deus, para que haja então um bom solo para gerar então essas novas vidas que são os filhos. A terceira aplicação é que no contexto da vida conjugal, segundo o versículo 24 do capítulo 2, homem e mulher devem desfrutar um com o outro, experimentar intimidade física, emocional e espiritual, em um clima de respeito e carinho, entregar-se um ao outro na busca de satisfazer as respectivas necessidades físicas, no caso aqui a sexualidade, necessidades emocionais, que são as afetividades, e espirituais, porque para que Satanás não nos tente. E aí o autor da lição ele traz um texto de 1 Coríntios, capítulo 7, versículo de número 5. 1 Coríntios 7, versículo de número 5. Ele diz assim o texto: não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicares à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E aqui é Paulo escrevendo à igreja, falando, dando respostas a perguntas acerca do casamento. Então, fechando a ideia da lição, o homem criado em Gênesis capítulo 2, o ser humano aqui apresentado, a sua razão de ser é estar, então, cultivando e guardando as coisas do Senhor, mas também constituindo uma família, e a partir desta família, desse relacionamento com a sociedade e com essa pessoa que é a sua ajudadora, no caso da mulher, que é idônea, da mesma formação, com a mesma essência, com a mesma dignidade, ambos com a mesma dependência de Deus, precisam cuidar desta terra aqui, mas promover também o crescimento espiritual a ponto de haver reconciliação desta criação. Aqui todos são criados por Deus, mas só são feitos filhos de Deus a partir da fé em Cristo Jesus, no sacrifício da cruz do Calvário. Então agora, essa criação tem o compromisso de pregar esse evangelho para que as pessoas vivam bem aqui nessa terra, mas tenham uma eternidade para viver com Cristo. E no âmbito matrimonial, dentro de casa, a Bíblia nos apresenta essa ideia de que no contexto conjugal, o homem precisa desfrutar da mulher e a mulher precisa desfrutar do homem, quer dizer, um com o outro. Vou repetir aqui o fechamento do autor: experimentar intimidade física, emocional e espiritual. Em um clima de respeito e carinho, entregar-se um ao outro na busca de satisfazer as respectivas necessidades físicas, no caso a sexualidade, emocionais, afetividade e espirituais, para que Satanás não vos tente e assim possa nos tirar do foco que Deus nos criou para sermos então
à sua imagem e semelhança, servos que possam experimentar tudo que o Senhor nos prometeu e tudo que o Senhor separou para nós, não só aqui nesta terra, mas na eternidade. Próxima semana os irmãos vão falar do ser humano que desvia-se do propósito de Deus. Mais uma vez aí a desobediência, tirando o homem do caminho que o Senhor deu. Deus criou tudo tão perfeito, conforme Ele mesmo é. E o homem, por desobediência, se perdeu. E aqui estamos nós, necessitados de Cristo, para nos reconciliarmos com o Senhor que nos criou. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Pai, muito obrigado, porque o Senhor criou esta terra para que vivêssemos, mas nos deu, a partir do nosso pecado, da nossa desobediência, uma perspectiva, uma oportunidade de vivermos eternamente contigo. E através, então, da fé em Cristo Jesus, o Senhor nos reconciliou contigo. E aqui estamos, ó Deus, pedindo a tua direção, a sua capacitação, para que nós possamos conseguir cultivar e guardar toda a sua criação aqui nesta terra. Nos perdoa quando falhamos, Pai. E nos ajuda, Espírito Santo de Deus, nos dando entendimento, para que possamos continuar a obra que o Senhor confiou a nós. Abençoa cada família, cada irmão que está ouvindo e assistindo esse vídeo, e que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas. Obrigado por esta lição, obrigado por esta revista Compromisso, que nos traz o Gênesis como forma de avaliarmos e pensarmos o nosso propósito, o propósito do Senhor para nós aqui nessa terra. Que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa liderança, a nossa igreja, em nome de Jesus. Eu te peço. Amém. Um grande abraço a todos. Fique com Deus.